nenhum mal prevalecerá. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Os significados de algumas palavras do texto: abomináveis, provocante a nojo e repúdio. Fornicadores, depravação sexual entre solteiros. As demais palavras todos sabem seus significados. Os males que provocaram o dilúvio, a corrupção e a violência, foram destruídos. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Vejo o mundo hoje pior do que aquela época. A manifestação do repúdio e o nojo de Deus foi destruir a humanidade com o dilúvio, salvando alguns tementes a ele. O mal foi destruído. Em Sodoma e Gomorra, o pecado gay, como destaque, justificou a destruição das cidades com o fogo, após a retirada de Ló e sua família. Gênesis 19, versículos 24 e 25. O mal não prevaleceu. Quando Deus formou o povo de Israel, povo básico do plano da redenção de Deus para o mundo, Satanás criou 7 impérios visando destruir por completo o povo judeu. Logo após a libertação dos israelitas da escravidão egípcia, além das devastações das pragas, o Egito perdeu todo o seu exército no Mar Vermelho. Êxodo capítulo 7 a 14. Segundo Reis capítulo 17 fala muito pouco do Império Assírio. Pela história, conhecemos as atrocidades desse império contra Israel. Por causa da rebeldia do povo de Israel, Deus permitiu o Império Babilônico invadir Jerusalém e destruir o primeiro templo e levou o povo cativo. Jeremias profetizou que Israel ficaria cativo na Babilônia 70 anos. Jeremias 25, 11. Os dados históricos dizem que o cativeiro durou entre os anos 586 a 538 a.C., somando 48 anos. Creio que as misericórdias de Deus fizeram com que o fim do cativeiro babilônico sobre Israel fosse abreviado 22 anos. Entre outros, 2 destaques. No Império Babilônico e no Império Medo-Persa, a fidelidade a Deus fez com que Ananias, com o nome babilônico Sadraque, e Misael, também Sadraque, Mesaque, com o nome babilônico, e Azarias, com o nome babilônico Abednego, foram lançados na fornalha ardente. Daniel 3, 21 a 27. Mas Deus os livrou 100% do fogo. Daniel 3, 21 a 27. No Império Medo-Persa, Daniel foi lançado inocentemente na cova dos leões, mas Deus esteve lá e não permitiu que Daniel fosse ferido. Daniel 6, 16 a 22. Os inimigos, com suas narrativas falsas contra Daniel, como acontece hoje no Brasil, foram jogados na cova dos leões e antes que seus corpos chegassem ao chão, seus ossos foram esmigalhados. Daniel 6, versículo 24. Que no Brasil, os inimigos do povo de Deus e do presidente temente a Deus, caluniado e ameaçado de morte, coloquem suas barbas de molho. Notamos que, por mais que o rei Dario tentasse proteger Israel, especialmente a Daniel, Satanás tinha lá seus agentes para tentar destruir o povo judeu. No Império Grego, entre outros, a tentativa para destruir a Torá, o livro da lei, foi o estopim
para um grande conflito entre o Império e Israel. O Império Romano, além de outros, perseguiu Israel e a Igreja de Cristo. O Império Romano escravizou Israel, forçando o povo a pagar tributos individuais aos romanos. E, por fim, crucificaram Jesus com o apoio de judeus, pois o instrumento da execução na época era a cruz. Por fim, o Império Romano destruiu o segundo templo e expulsou os judeus para as nações. Quanto à igreja, os imperadores usaram o Coliseu Romano para aplicar as piores atrocidades contra os cristãos, matando vários queimados vivos em hastes e pelos leões e por outros meios. O Império Romano exilou o apóstolo João na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Nero queimou um quarteirão da cidade de Roma e jogou a culpa nos cristãos, matando muitos deles. Outro imperador romano em destaque nas suas maldades foi o imperador Domiciano. Resumindo tudo, os 6 impérios que Satanás usou para destruir os 2 povos de Deus, Israel e a Igreja, como diz a profecia em Daniel 2, 34 e 35, se transformaram em poeira que o vento levou. Mas Israel e a Igreja permanecem ativos. O 7º império, o do Anticristo, terá duração de 7 anos, Daniel 9, 27, e será destruído com a segunda vinda de Cristo, e seus líderes serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. Tudo o que é agressivo e repugnante aos olhos de Deus será completamente destruído, mas os que temem a Deus prevalecerão. De que lado você está, meu prezado ouvinte?